Concordância verbal. Sujeito simples. A concordância verbal trata das relações de número e pessoa estabelecidas entre o verbo e o sujeito. Ao fazer a concordância, consideramos o tipo de sujeito e sua posição em relação ao verbo anteposto ou posposto, ou seja, antes ou depois do verbo. Sujeito simples. A regra geral de concordância determina que o verbo sempre concorde com o núcleo de seu sujeito em número e pessoa. Então, o estatuto da criança e do adolescente é o sujeito. O núcleo, estatuto. Estatuto está o quê? Na terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo também concordará na terceira pessoa do singular. E nós temos aí o sujeito, o estatuto da criança e do adolescente, e o predicado, o ECA, completou mais um ano. Em qualquer posição que se encontre o sujeito simples, antes do verbo ou depois dele, o verbo concorda com ele em número e pessoa. Então foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas é o sujeito. Foi criado o predicado. O núcleo do sujeito, cadastro, está na terceira pessoa do singular. Então, portanto, o verbo também estará na terceira pessoa do singular. Foi. A outra frase. Foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então, o sujeito aí é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Núcleo, semana. O núcleo está o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, portanto, o verbo também estará na terceira pessoa do singular, ou seja, concordando com o núcleo do sujeito. Agora, ou seja, na aula que nós tivemos, eu passei as páginas 75 e 76, agora vamos à correção dessas páginas. Então, número 1. Todas as frases a seguir apresentam sujeitos simples, portanto, elas têm um único núcleo, e o verbo certamente concordará com este núcleo. Transcreva o que se pede para cada frase. Letra A. A garantia de direitos para crianças e adolescentes precisa de ações prioritárias. Sujeito, a garantia de direito para crianças e adolescentes. O núcleo, garantia. Predicado, precisa de ações prioritárias. Núcleo do predicado, precisa. Está concordando com garantia. Letra B. A falta de serviços públicos reforça a situação de vulnerabilidade de crianças e jovens. Sujeito, a falta de serviços públicos. Núcleo do sujeito, falta. Predicado, reforça a situação de vulnerabilidade de crianças e jovens. E o núcleo do predicado, reforça. Também é bom relembrar que nós estudamos sujeito e predicado. E o predicado, nós estudamos o predicado verbal e o predicado nominal. E vimos que o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado verbal é o verbo. Um número considerável de crianças e adolescentes não frequenta a escola. Sujeito, um número considerável de crianças e adolescentes. Núcleo do sujeito, número. Predicado, não frequenta a escola. Núcleo do predicado, frequenta. Letra D. Também volto a reforçar que a concordância do verbo frequentar é com o núcleo do sujeito.
Se o núcleo sujeito está na terceira pessoa singular, ele também estará. Se estiver no plural, também o verbo estará. Então, letra D, ou melhor, estiver na primeira pessoa do plural, o verbo irá concordar. Então, a desinformação sobre o propósito do Estatuto da Criança e do Adolescente dificulta sua implementação. Então, sujeito, desinformação sobre o propósito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Núcleo do sujeito, desinformação. Predicado, dificulta sua implementação. Núcleo do predicado, dificulta. Questão 2. Complete o espaço com o futuro do presente do verbo ser e sublinhe o núcleo do sujeito com o qual o verbo concorda. Então, lá, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico é o sujeito e o núcleo, casos, está no plural. Então, a concordância é o quê? Também serão. Está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Questão 3. Complete os espaços com a forma verbal correta de acordo com a concordância. Sublinhe a palavra que determinou sua escolha. Então, essa palavra é o núcleo do sujeito. E a concordância do verbo será com o núcleo do sujeito. Olha lá. Devem ter pena aumentada os crimes contra crianças e adolescentes. O núcleo, crimes. Letra B. Devem trazer mais motivos para comemoração às novas propostas. Núcleo sujeito, propostas. Letra C. Deverá ser regulamentado o trabalho de crianças e adolescentes nos meios de comunicação. Então, trabalho deverá ser, está concordando com o trabalho, que é o núcleo do sujeito. Letra D. Ainda não podem ser festejados totalmente os dados nacionais. Aí, dados, terceira pessoa do plural, e o verbo também podem ser terceira pessoa do plural. Questão 4. Reescreva as frases da atividade anterior de modo que o sujeito apareça antes do predicado, comprovando que em qualquer ordem em que apareça na frase, ele seguirá a mesma regra de concordância. Então, os crimes contra crianças e adolescentes devem ter pena aumentada. As novas propostas devem trazer mais motivos para comemoração. O trabalho de crianças e adolescentes nos meios de comunicação deverá ser regulamentado. Os dados nacionais ainda não podem ser festejados totalmente. Então, aí só reforçando a regrinha de que, não importando a ordem em que o sujeito simples esteja, isso não vai interferir a concordância do verbo com ele. Tá? Sujeito composto. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. A concordância do verbo com o sujeito composto depende da posição deste na frase. Portanto, exige alguma atenção a mais. Quando o sujeito está antes do verbo, este fica no plural. Reis e castelos faziam parte da Idade Média. Então, dois núcleos, sujeito composto, aí o verbo na terceira pessoa do plural. Aí eu passei as questões 5 e 6 da página 77. Vamos lá à correção. 5. Sublinhe os núcleos do sujeito nas frases e marque o X naquelas cujo sujeito é composto. As crianças e os adolescentes eram uma espécie de adulto em miniatura, sujeito composto. Naquela época, cuidados especiais não existiam, sujeito simples porque tem apenas um núcleo. Letra C.
Todos os pequenos devem ter acesso a um médico. Sujeito simples, apenas o núcleo. Letra D. Crianças e adolescentes começaram a ter direitos a partir dos anos 1980. Então essa é marcada. A letra E também marcada, porque também sujeito composto. Ainda hoje, você, seus pais, seus vizinhos, pouco conhecem a estatura. Não se esqueçam que nós marcamos aí, ó, o núcleo do sujeito e não o sujeito, tá? 6. Complete com a forma verbal adequada ao sujeito e no tempo que fizer sentido, respeitando as regras de concordância verbal. As famílias, as escolas e até as leis passaram a entender a criança de outra forma. Letra B. Conselheiros tutelares, juízes, policiais e educadores formaram uma grande roda de proteção à criança e ao adolescente. Letra C. Os seus avós e bisavós viveram no tempo do Código de Menores. Letra D. Brincar, praticar esportes e se divertir são direitos da criança e do adolescente. Letra E. Opinar e se expressar livremente estão entre os direitos da criança e do adolescente. Então, todos os casos aí, ó, sujeitos compostos e o verbo, como estão na ordem direta, ou seja, o sujeito antes do verbo, a concordância é no plural. Bom, quando o sujeito estiver depois do verbo posposto, este pode ser usado no plural. Viveram meu bisavó e meus avós em outros tempos. Dois núcleos, o verbo no plural. Concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Viveu meu bisavô e os meus avós em outros tempos. Ou seja, com o sujeito posposto ao verbo, admite-se as duas concordâncias. Ou concorda no plural com os dois, ou concorda com o mais próximo. Agora a questão 7 da página 78, a correção. Marque com X a alternativa incorreta quanto à concordância e explique por quê. Então, faltaram boa vontade e atitudes. Aí, ó, está concordando com os dois, a concordância, portanto, correta. Faltou boa atitude, boa vontade e atitudes. No caso, faltou, está concordando com o sujeito mais próximo. Já na letra, na próxima aí, faltou atitudes e boa vontade, não tem como. Se ele for concordar com os dois, faltaram. Se for concordar com o mais próximo, atitudes que estão no plural, faltaram. Então, por isso que essa está incorreta. Então, ó, o verbo pode ficar no singular quando concorda com o núcleo do sujeito mais próximo, desde que esteja no singular, ou núcleo atitudes está no plural. Portanto, o verbo obrigatoriamente deve estar no plural e não no singular, tá? Letra B. Sobraram arrependimento e desculpas. Mesmo caso, sujeito composto, posposto ao verbo. Então, sobraram está concordando com os dois. Então, ó, sobraram desculpas e arrependimento. No caso, está concordando com o mais próximo, desculpas. Sobrou arrependimento e desculpas. Está concordando com o mais próximo, arrependimento. E o último, sobrou, não tem como. O mesmo caso lá de cima. Se ele concordando com os dois, vai ficar no plural. E concordando com o mais próximo, também vai ficar no plural, né? Então, o verbo pode ficar no singular quando concorda com o núcleo do sujeito mais próximo, desde que esteja no singular. Desculpas não está no singular. Então, por isso que está errado. Então, ó, o núcleo desculpas está no plural. Portanto, o verbo obrigatoriamente deve estar no plural. Então, ali, ó, sobraram desculpas e arrependimento.
Se o sujeito composto for formado de pessoas gramaticais diferentes, podem ocorrer as seguintes situações. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Durante a aula eu até brinquei, né? A primeira pessoa é toda poderosa, ninguém pode com ela, tá? Então, olha lá, eu e ele estamos lendo o estatuto, tá? Ou seja, a primeira pessoa com a terceira pessoa prevalece a primeira pessoa. A primeira pessoa com a segunda pessoa prevalece a primeira pessoa. Prosseguindo, tu mais eles, ou seja, aí não tem um mais forte que o outro. Tanto um quanto o outro pode. Ó. O verbo fica na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. Então, tu e ele fareis a apresentação ou farão a apresentação, tá? Faça a questão 8 da página 78. Número 8. Preencha cada frase com a forma verbal adequada. Em caso de duas possibilidades, registre-as. Então, meu pai, minha mãe e tu ireis à palestra. No caso aí, ó, não tem a primeira pessoa. Então, aí agora na letra B, sim. Eu, minha irmã, ficaremos em casa. Na letra C, eu, tu, eles, não tem para ninguém. Primeira pessoa. Fizemos a apresentação. Prevalece a primeira pessoa, tá? Então a concordância fica o quê? Na primeira pessoa do plural. Letra D. Meu avô e eu lemos o texto integralmente. Mais uma vez, prevalece meu avô, que é a terceira pessoa, e eu, que é a primeira, prevalece a primeira pessoa. Letra E. Meus pais e tu, aí ó, terceira pessoa e segunda pessoa. Aí pode as duas. Lerão ou lereis o texto integralmente. Tu e teu grupo sereis ou serão os primeiros. Outras concordâncias do sujeito simples. Há regras específicas para casos que não se enquadram na regra geral. Observe-as a seguir. Quando o sujeito for formado por a maior parte de, a maioria de, a minoria de, mais substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, ó, a maioria das pessoas desconhece o conteúdo do ECA, ou então a maioria das pessoas desconhecem o conteúdo do ECA. Observação: incluem-se nesta regra os coletivos seguidos de especificativo no plural. Então, um bando de pássaros sobrevoou ou sobrevoaram a cidade. Regrinha 2. Mais de, menos de, cerca de, mais numeral, o verbo concorda com o numeral, tá? Então, mais de uma pessoa concordou com a afirmação. Se eu colocasse dois ali, ó, mais de duas pessoas concordaram, tá? Tá o exemplo aí, mais de 3 pessoas concordaram com a afirmação. Agora, a questão 9 da página 79, vamos lá, a correção. Faça a concordância conjugando as formas verbais no tempo passado. Se houver possibilidade de concordância, se houver outra possibilidade de concordância, escreva a outra frase na linha abaixo. Se não houver, explique por que não é possível. Letra A. A maior parte dos integrantes da equipe ficou feliz com o resultado.
ou então a maior parte dos integrantes da equipe ficaram felizes com o resultado. Letra B. Cerca de 10 pessoas elogiaram o trabalho. Não há outra possibilidade, porque o verbo concorda com o numeral 10. Portanto, deve ficar no plural. Letra C. A maioria dos convidados compareceu ao evento. Ou então, a maioria dos convidados compareceram ao evento. Letra D. Mais de um participante aplaudiu o regulamento. Não há outra possibilidade, porque o verbo concorda com o numeral 1. Portanto, deve ficar no singular. Letra E. A minoria dos eleitores reclamou da fila. Então, a minoria dos eleitores reclamaram da fila. Menos de 4 alunos apresentaram alguma dificuldade. Não há outra possibilidade, porque o verbo concorda com o numeral 4. Portanto, deve ficar no plural. Um bando de cisne embelezava o lago, ou um bando de cisne embelezavam o lago. Agora, regrinha 3. Números percentuais seguidos de complemento, o verbo concorda com a palavra, singular ou plural. Então, 20% do imposto será aplicado em educação. 1% dos produtos estão fora da validade. Regra 4. Números percentuais ou fracionários não seguidos de complemento. O verbo concordará o quê? Com o numeral ou com o número. Então, 1% discordou da decisão. 80% discordaram com a decisão. Ou melhor, concordaram com a decisão, perdão. Agora, a questão 10, da página 80, vamos fazer a correção. Marque X na alternativa correta e justifique seu raciocínio. Então, ó, a alternativa correta é a primeira, letra A. Segundo a Unicef, 61% das crianças e adolescentes brasileiros ainda vivem na pobreza ou em privação de ao menos um direito. No caso ali da outra, né, ou seja, que está com o complemento, esse complemento singular, então o verbo tinha que estar no singular. Vamos lá. Na alternativa A, o verbo só poderia estar no plural, concordando com o numeral ou com a expressão que o acompanha, criança e adolescente. Por sua vez, em B, a forma verbal deveria estar no singular, concordando com a palavra região que acompanha o numeral. Regra 5. Pronomes de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Sua Excelência demonstrou sua preocupação. Vossa Excelência está preocupada? Aí, 11, questão 11. Com relação às frases a seguir, faça o que se pede. Complete o primeiro espaço das questões A e D com o termo adequado a cada pronome de tratamento. Foi dado aí, papa, rei, senador e príncipe. Complete os outros espaços com o verbo no tempo solicitado entre parênteses. Sua Majestade o Rei fará um discurso à população. Sua Santidade o Papa participará da reunião. Sua Alteza o Príncipe viajou. Sua Excelência o Senador discordou da maioria. Vossa Majestade concluiu o discurso? Vossa Santidade preparou a mensagem? Vossa Alteza concorda em participar? Vossa Excelência viajará com a família? Compare o primeiro grupo das frases A a D e segundo a H. Escreva que diferenças há entre eles em relação ao uso de sua e vossa. Então, iremos concluir que no primeiro grupo
os pronomes são iniciados por sua, no segundo por vossa. Sua é usado quando se fala da pessoa e vossa quando se fala com a pessoa. Regra 6. Substantivo próprio no plural. Havendo artigo, o verbo concorda com ele. Se não houver artigo, o verbo ficará no singular. Minas Gerais fica no sudeste do país. Minas Gerais é um substantivo plural, mas não está acompanhado com artigo aqui. Então, ficará no singular. Já segundo, as Minas Gerais ficam no sudeste do país. Então, essa questão 12, os substantivos plurais foram colocados sem o artigo. Então, cabia você colocar o artigo e fazer a concordância correta. Então, Estados Unidos é uma grande potência. Colocando o artigo, os Estados Unidos são uma grande potência. Letra B. Águas Belas fica em Pernambuco, Águas Formosas fica em Minas Gerais e Águas Mornas fica em Santa Catarina. Colocando o artigo, as Águas Belas ficam em Pernambuco, as Águas Formosas ficam em Minas Gerais e as Águas Mornas ficam em Santa Catarina. Letra C. Países Baixos é uma nação e fica na Europa Ocidental. Colocando um artigo, os Países Baixos são uma nação e ficam na Europa Ocidental. Letra D. Emirados Árabes Unidos fica no Oriente Médio. Colocando um artigo, os Emirados Árabes Unidos ficam no Oriente Médio.